Bom, venho falar aqui para. É mais um desabafo, né? Eu não sei se esse vídeo vai servir para alguém. Meu objetivo é ajudar as pessoas a pelo menos pensar, né? Esse vídeo aqui vai ser longo. Eu acredito que eu crie um canal e poste isso e comece a postar vídeos com frequência para tentar ajudar pessoas a perceber algumas coisas que talvez ela não perceba. Eu acredito que a maioria das pessoas nem percebe que ela vive uma farsa. Eu não estou falando dentro da sua família, questão conjugal, esqueçam relacionamentos. Aqui eu não vou falar sobre relacionamentos como a maioria dos caras falam, porque já tem muitos caras bons falando sobre isso. Eu vou um pouco mais assuntos mais estranhos. Muitos vão chamar de teoria da conspiração, mas bom, se fosse teoria da conspiração, eu acho que as coisas não estariam acontecendo, né? Como por exemplo a imigração em massa, né, forçada, financiada por instituições da estrela de Renfan para dentro da Europa e Estados Unidos, por exemplo, e até para o Japão. Por que eu digo que financiadas, programadas e forçadas? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Se eu, agora, quiser pegar um avião daqui de onde eu tô e entrar na Espanha, eu não consigo entrar na Espanha. Se eu quiser pegar um avião daqui onde eu tô e entrar na Áustria, eu vou passar por uma checagem. Na Espanha, na Áustria, eu vou ter que cumprir uma série de requisitos. Mas misteriosamente, alguém que sai da Eritreia, do Marrocos, num barco, num bote, consegue passar por todo o serviço de imigração, consegue passar por qualquer barreira do país, entra e já começa a andar no país, comete crimes no país, não é punido por isso. Se for punido, são com medidas extremamente rasas, superficiais, e no dia seguinte ele já está na rua, né? Basta ver o caso, por exemplo, de inúmeros imigrantes que depois de matarem pessoas, foi-se averiguar que ele já havia sido detido dezenas, até 40 vezes. É como um dos casos mais recentes agora, né, no dia 2 de setembro de 2024 na Espanha, onde um cara já havia cometido inúmeros crimes e ele, misteriosamente, por forças maiores, mandaram soltar esse homem. Esse homem não, esse não é um homem, né? Homem e mulher de verdade não sai esfaqueando as pessoas na rua. O que eu quero abordar aqui é que as pessoas elas vivem debaixo de um governo falso. E não é só em um país, não é só em dois países. A maioria dos países vivem sob um governo falso. Falando para os brasileiros especificamente, você quer a maior prova de que o governo do Brasil é uma farsa? E que as forças armadas servem aos elementos internacionais, ao elemento internacional, ao alienígena, como dizia Dr. Enéas, o maior brasileiro de todos os tempos? Eu vi um vídeo de um agente estatal, acho que com patente de general, coronel, falando que eles cercaram as praças, e ele com ar de deboche no rosto, cercaram as praças, os patriotas que estavam lá, realmente patriotas, pessoas que estavam lutando pelo país. Eles cercaram a praça e as pessoas, ele debochando, dizendo que as pessoas acharam que elas estavam sendo protegidas e foram dormir. No dia seguinte, o que a agenda, o que o agente, né, o que o sistema, né, do elemento internacional, comandado por sociedades secretas, afinal de contas, os maiores comandantes do exército e das forças policiais, dos órgãos de justiça, da maioria dos estados brasileiros, servem a uma força secreta, aos arquitetos do universo, do Gadu. Eu não vou nem citar o nome aqui, pesquise você mesmo. Sociedade Secreta Gaduzinho. Você vai entender o que é o Gaduzinho. E você vai, com o tempo, perceber a quem eles servem. Pesquise um nome chamado Theodor Herzl. Você vai entender o que ele disse sobre essa sociedade secreta e a quem ela serve. Então, o que essa agenda fez, o que essas farsas vestidas de armadas fizeram com as pessoas, as enclausuraram e as prenderam por defender o país. Agora, o maior questionamento que eu faço para você, cidadão brasileiro, é o seguinte: por que essa mesma força não cerca um morro
onde está o núcleo de um tráfico famoso, por que essa mesma força, com milhares de soldados, afinal de contas, se o exército, se o governo e as forças armadas realmente quisessem acabar com o tráfico de drogas, bastava cercar o morro. E isso já foi feito uma única vez, misteriosamente uma única vez, onde há imagens, inclusive, dos traficantes em fuga, abandonando o morro. Ou seja, eles não acabam porque eles não querem, porque eles são o sistema. É tudo vinculado. Então, por que com os patriotas que lutam pelo país, que empunham a bandeira na nação, são perseguidos pela força militar, mas misteriosamente o morro não é cercado pela força militar, não é punido pela força militar nunca, em nenhum mês, em nenhum momento, em nenhuma semana? Nós vamos ver, por exemplo, caminhões do exército cercando o morro, mas cercaram civis deitados, exigindo explicações para o país. Você não percebe que o seu governo, ele não é para você, ele é um serviço, ele serve a um serviço maior, a uma força oculta, como diria novamente, e que eu adoro citar ele, o maior brasileiro de todos os tempos, Dr. Enéas, servem ao elemento internacional, a força oculta, o octopus de Renfan, como eu gosto de chamar, termo carinhoso, criado por um grande camarada meu, pelo maior soldado que eu conheço. É isso que eu quero que você questione, massa brasileira. Você vive debaixo de uma escravidão e você não percebe. O filme Matrix, ele não é um filme, eu costumo dizer, ele é um documentário. Ele tentou alertar vocês e toda a humanidade de muitas coisas. Afinal de contas, o elemento internacional gosta de usar ocultismo e simbologia. Ele gosta de humilhar você com símbolos até na sua igreja, com símbolos nas marcas, nos postes, nas ruas, em qualquer lugar, nos símbolos do seu gadobol. Gadobol, porque na verdade o futebol, e não digam que eu não gosto de futebol, joguei muito e tenho muita vontade de jogar, mas a saúde não me permite, o joelho não me permite mais. Mas o sistema futebolístico é simplesmente para você agredir o seu vizinho em troca de uma bandeira desconhecida. Mas você não luta contra o Estado que te escraviza através de um sistema de juros internacional absurdamente criminoso? Você não luta, você não agride, você não vai para cima, você não luta ferozmente como você luta com um homem de outro bairro, espancando-o porque ele usa o uniforme de outro time. O que acontece com a sua mente, brasileiro? Em que mundo, em que vórtice você gira? É inacreditável. O brasileiro, ele consegue se quebrar na porrada, mas ele não vai com essa mesma força contra o seu capataz, contra o seu algoz, o elemento internacional por trás do Estado brasileiro. Afinal de contas, basta você analisar, cidadão brasileiro. Analise por que em todo ponto-chave da cidade, por que em todos os locais, avenidas, até aeroportos como o de Belém, existe aquela simbologia que tem um negócio mais ou menos assim e outro assim para baixo. Eu não vou citar o nome aqui, mas pesquise. Por que toda cidade tem isso? Sendo que esse símbolo foi perseguido pela igreja. Se você é religioso, católico, cristão, evangélico, qualquer que seja a sua vertente, pense, por que essa sociedade não, essa máfia, essa gangue internacional que escraviza os países foi perseguida pela igreja, e agora nós vimos inclusive vice-presidente como aquele aquele militarzinho, né, que esteve do lado do Minto. E antes que me chamem de esquerdista, eu odeio os dois lados, né? Não os dois lados brasileiros, o brasileiro é vítima. O brasileiro que ainda luta por política, eu espero do fundo do meu coração, da minha honestidade, da minha bondade, que você desperte e que você entenda que você faz parte de um tabuleiro xadrez, do piso xadrez. Sim, eu tenho que falar de forma subliminar, porque senão todos sabem que nós não estamos numa democracia. O que eu quero deixar é somente reflexões. Parem para pensar. Você consegue agredir um vizinho, um desconhecido, na saída de um estádio,
mas você não luta contra a máfia organizada que controla o seu país. E não vem me dizer que dormir na portinha de quartel, balançar bandeirinha e esperar 72 horas é uma luta. Não. Por muito menos, revoluções foram instauradas em vários outros países. Por muito menos. E o brasileiro, ele é vilipendiado de todas as formas possíveis. Ele é arregaçado de todas as formas possíveis. Das formas mais absurdas que nenhum outro povo é. E ele se cala. Por quê? Porque ele tem o TikTok, ele tem a Netflix, ele tem a cervejinha, o botequinho, o pagodinho, ele tem isso. O Flamengo, o Corinthians, o Parmeira, ele tem isso. Essa é a realidade. O brasileiro, ele espera aquele momento pífio de degeneração no final de semana. Ele só busca isso. Ele não tá nem aí pra nada. A mente dele tá focada no quê? Na cervejinha no boteco no sábado. Em trair a esposa, em trair o marido. Claro, eu não estou generalizando, mas sabemos que a maioria esmagadora do brasileiro é dessa forma, pensa dessa forma. Ele espera ansiosamente para chegar em casa e assistir o BBB. Se tem algo mais pífio, mais porco, pútrido para passar na televisão que o Big Brother, eu desconheço. E o nome é uma mensagem subliminar. Big Brother, 1984, George Orwell. Né? Eu acho que essa é a pronúncia correta. É essa reflexão que eu quero deixar. Às vezes me acometo de muita tristeza. É muito triste você tentar alertar por anos, e a pessoa não pensa. E quando ela pensa e ela percebe, ela faz de propósito para voltar na decadência espiritual. Ela afunda, ela busca afundar. Ela busca se auto-enganar. Ela faz um coping mental maldito e desgraçado. Ela faz de tudo, ela faz de propósito para... Não, eu não posso perder meu conforto mental. Eu quero voltar a ser um gado. Eu quero voltar a ser um fantoche do sistema. Eu quero voltar a ter a minha vida desgraçada, degenerada, pífia, de prazeres imundos. Eu não vou ler um livro, eu não vou buscar entender o que o cara aqui do vídeo está falando, o que outros caras maravilhosos, né? Vou deixar um exemplo aqui, o Xandão. O que esses caras falam. Eles não, ninguém presta atenção. Não é que ninguém. Eu falo ninguém, a maioria, né? E as exceções só confirmam a regra, essa é a verdade. Então, a maioria do sistema, a maioria das pessoas não tá nem aí para perceber o sistema. Ela só quer aquilo. Ela só quer o gingado. Ela só quer saber do tigrinho. Ela só quer saber do bet 365. Essas porcarias. É só isso que a massa busca. E isso me deixa muito triste. Tantas pessoas incríveis tentaram denunciar. Né? Denunciaram, exporam. A gente coloca fonte, a gente coloca livro, a gente coloca citações do elemento internacional confessando as coisas. E mesmo assim, a massa ignora completamente e ainda defende o seu escravizador. Você quer um outro exemplo? Vocês querem outro exemplo? Eu lembro de um caso onde estava tendo um encontro de carros num posto de gasolina. Esse vídeo é muito famoso, né, no YouTube. Digita aí, 72 carros apreendidos. Acho que vai aparecer esse vídeo. 72 carros. Por mais que algumas pessoas ali estivessem cometendo infração, você nunca vai ver a polícia, o Estado, os órgãos estatais com o quadriculadinho do Cillian Tartan. Pesquisem Cillian Tartan. Pesquise Percy Silitoy. Percy, C-Y, Silitoy. Pesquisem quem foi esse homem, pesquisem a quem ele servia, e aí você vai entender porque toda a polícia do mundo praticamente tem o piso xadrez no seu uniforme. No capzinho, na viatura, na bandeira, na parede, em todos os lugares. Você vai entender muito bem a quem a polícia realmente serve. E a polícia, os bons soldados que existem... Olha, eu conheci soldados incríveis, eu conheci policiais incríveis quando eu trabalhei no metrô de São Paulo. Lendários, homens extremamente corajosos. E esses, eles nem sabem que, de fato, eles servem a uma instituição que os devidos fins dela não é proteger a população. Ela mascara, ela precisa fazer essa atividade diária. Ela precisa prender um 57, um 55. Ela precisa fazer isso para manter a massa achando que realmente tem alguém que luta por ela. Sendo que, na verdade, não é bem assim.
né? As forças militares, elas até em praticamente todos os seus símbolos, ela foi muito bem planejada. Você quer um exemplo disso? Por que toda estrela de xerife praticamente é a estrela de Renfan? Analise isso. Analise, percebam isso. Por que todas as polícias têm o piso quadriculado? E o piso quadriculado foi inventado pelo povo da estrela de Renfan. Então, o mundo gira em torno desse povo. O mundo está no subjugo desse povo. Essa é a verdade. Então a polícia ela precisa manter as aparências. Voltando ao assunto dos carros, né, desse encontro de carros que foi totalmente guinchado pela máfia estatal, né? Você nunca vai ver, você absolutamente nunca, em momento nenhum, eu acho isso curioso, você nunca vai ver um comboio gigantesco cercando o morro. Por que você nunca vai ver o Detran subindo o morro para ir lá onde os caras pegam, onde os marginais pegam os carros, levam lá para o fundo do morro, levam lá para os bailões e ficam pulando em cima do carro? E ainda tem música, e é um assunto para outro vídeo, né? É assunto para outro vídeo. Afinal de contas, um monte de música deixa claro que a música enaltece o crime organizado. Existem músicas que falam assim: vou pegar uma Kawasaki, um Renault, um Citroën e levar para o morro, vou dar um cordão de ouro, né? Então assim, ele não está falando que ele vai sair para trabalhar. Para quem entende, quem nasceu em São Paulo, quem entende do rap, sabe muito bem que ele está falando que ele vai roubar um pai de família, ele vai roubar uma mãe de família, ele vai assaltar alguém e talvez viole a vítima de alguma forma para levar o carro bem de uma pessoa que trabalhou para dentro do morro e destruir no bailão de QI 80 dele ou 60. Essa é a verdade. A verdade por trás desse lixo sonoro é esse. Então você nunca vai ver o Estado montando um aparato gigantesco para cercar esses locais com um monte de plataforma do Detran, da Baptran, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Você nunca vai ver o Estado montando um aparato para cercar o morro e subir lá e pegar 72 carros. Mas ele vai no encontro de carros onde pessoas esperaram a semana, o dia, meses para se encontrar e mostrar o seu carro para outra pessoa ali no posto de gasolina. Se a pessoa sai dali acelerando, fazendo uma manobra perigosa, ela tem que ser punida, eu também acho, né? Só que nunca ter o seu carro apreendido. Afinal de contas, o seu carro é seu ou é do Estado? A sua casa é sua ou é do Estado? Para de pagar o IPVA, gado. Não paga o IPVA para ver. Vamos ver de quem é o seu carro. Se o Estado não toma, ele não captura o seu carro, ele não furta o seu carro num negócio chamado Blitz. Afinal de contas, o Brasil é patético, né? O Brasil é inacreditável nesse aspecto. Para de pagar o IPVA, vamos ver o que acontece com a sua casinha. Será que ela é sua mesmo ou ela é do Estado? Ela não é sua, né? Nem daqui a pouco você vai ser de você mesmo. E aí já vem um assunto maravilhoso para outro vídeo chamado criptocorrência usando dados corporais, WO 2020 ID 060606. Muito pitoresco, né? E para quem não acredita, isso é uma patente que está no Google, da Microsoft, certo? Já que você não acredita, mas não é assunto para esse vídeo. A reflexão que eu quero deixar é essa. Analisa bem. Começa a olhar toda a simbologia que você vê. Questiona por que tem esse esquadro e compasso aqui, mas não tem uma cruz. Por que tem uma sociedade que foi perseguida pela cruz e não tem mais a cruz? Eu não sou católico nem cristão, tá? Não sou. Mas eu respeito muito. Eu respeito sua crença. E é isso que eu quero que você questione, porque a maioria do Brasil é cristão católico. Então, você, em nome do seu Jesus, em nome do seu Deus, questione. A sua religião, a sua fé, a sua vida, a sua família, os seus bens está sob ataque de um ser, de um alienígena, que eu não posso citar o nome, não é ET, tá? Eu não posso citar o nome, não são ETs. Tudo isso está sob ataque e vocês estão ficando cada vez mais cercados pelo elemento internacional. Eu espero que esse vídeo simples, comigo com roupa de trabalho, suado, um aspecto não muito bom apresentável, não muito bem apresentável, e peço desculpas, toque o seu coração. Eu peço que você questione.
Eu torço para que você pelo menos comece a se questionar. Viva a verdade. E até o próximo vídeo.